Vamos, sem mais demora, pegar o livro de Gálatas 5, versículos 16 a 26. Gálatas 5. Até 26, Gálatas 5. Versículo 16 a 26. Glória a Deus. Vou ler rapidamente. Gálatas 5, versículo 16 a 26. Vou ler rapidamente. Há um elemento nele que nos interessa, porque é um versículo longo e contém vários ensinamentos ao mesmo tempo. Glória a Deus. Portanto digo, andem segundo o Espírito, e vocês não cumprirão de forma alguma, absolutamente, os desejos da carne, porque a carne tem desejos contrários aos do Espírito, e o Espírito tem desejos contrários aos da carne. Eles são opostos entre si, para que vocês não façam o que desejariam. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, são a impureza, a imoralidade, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as discórdias, as divisões, as seitas, a inveja, a embriaguez, as orgias e coisas semelhantes. Eu vos digo de antemão, como já disse, antes, que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aqueles que são verdadeiramente de Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões, desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, com fé e esperança. Não busquemos uma glória vã, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros, mas sim amando uns aos outros. Aclamemos a palavra de Deus. Podemos, por favor, nos sentar na presença de Deus. Não vamos demorar. Vamos ser rápidos e concisos, e sem perder tempo, de forma eficiente. Vou voltar a este versículo outra vez, no contexto de um ensinamento do início ao fim. Glória a Deus! O Senhor nos ama com um amor verdadeiramente elevado. Ele espera que possamos andar segundo a sua palavra. O Senhor Jesus Cristo espera de nós que possamos respeitar a sua palavra, porque esse é o propósito, o objetivo da nossa criação, da criação do homem. O homem foi criado para obedecer a Deus, para adorar a Deus. Quando se diz adorar a Deus, não é apenas se ajoelhar. Eu já disse isso em uma das minhas pregações. Não é apenas se ajoelhar diante de Deus. Adorar a Deus é viver Deus, é viver a palavra de Deus, é refletir Deus, é pensar Deus, é glorificá-lo em todas as circunstâncias, porque esse é o objetivo para o qual fomos criados. O homem não foi criado para servir de presa ao diabo, nem para honrar o diabo. Alguns dirão, mas eu não honro o diabo. Eu não tenho o diabo. Eu vou à igreja. Você pode ir à igreja e honrar o diabo. No entanto, quando você faz coisas que não glorificam a Deus, você está honrando o diabo e arrastando Deus na lama. Glória a Deus. Muito frequentemente se diz que as pessoas crucificaram Jesus Cristo. As pessoas, de fato, os judeus realmente e verdadeiramente crucificaram Jesus Cristo. Aqueles que estavam lá antes crucificaram Jesus Cristo. Mas nós passamos nosso tempo crucificando Jesus Cristo todos os dias. Crucificar Jesus é sair da vontade. Crucificar Jesus é a honra. É arrastar na lama diante do diabo. Arrastar Jesus na lama. Arrastar Deus na lama. O que é isso? Você conheceu a palavra de Deus? Vocês sabem que Deus não gosta disso. Ele não gosta disso. Ele não gosta disso. Em uma circunstância complicada, muitas vezes nem é complicado. Vocês preferem mentir a dizer a verdade. Em uma circunstância complicada, você prefere as coisas da carne e as coisas do espírito. Em uma circunstância realmente complicada, você prefere servir a maldade em vez do amor que é tão caro ao coração de Deus. Toda vez que vocês sempre saem mesmo da vontade de Deus, vocês o crucificam. É como se vocês tivessem crucificado Jesus Cristo depois de conhecer
conhecê-lo. Vocês o conheceram. Quem ele é, como Deus se manifesta, quem é Deus, quem é Jesus. Ele sempre se manifestou na vida de todos aqueles que acreditam nele. Jesus te mostra que ele é Deus. Ele é o mestre. E é ele que está lá. É ele que controla a tua vida, falando contigo, permitindo-te ver suas obras, permitindo-te sentir seu poder. Glória a Deus. Mas apesar disso, os cristãos pecam. Apesar disso, as pessoas realmente não têm vontade de deixar o mundo. Apesar disso, ainda estamos apegados às coisas que não têm nenhum valor diante de Deus. Jesus Cristo disse: é realmente mais fácil para toda a terra que vocês cobiçam, que nós cobiçamos. Toda a terra literalmente desaparece se um único iota da palavra de Deus desaparecer. Uma única letra. E na palavra de Deus, quando você a remove, já não é mais a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão grande, é ela que é vida, é ela que é poderosa, é ela que é forte. Ande segundo a palavra de Deus e você verá os frutos do Espírito. Você verá o poder de Deus se manifestar. Estamos realmente apegados ao mundo. Estamos verdadeiramente apegados a essas coisas que não glorificam a Deus, que Deus não ama. Nós estamos apegados ao mundo. Hoje, mesmo na igreja, criamos palavras para nos confortar nessa posição. As mechas. Temos o hábito de dizer, mas eu as exagero. De fato, realmente, eles exageram. Mechas. Mas se eles não querem usar mechas, quem não usa roupas? Eu ouvi isso várias vezes. Ouçam bem este ensinamento. Mesmo aquele que não é cristão, de forma simples, deve entender o que foi dito há pouco, exceto as pessoas que são muito eruditas em suas cabeças. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Jesus disse: sem a santificação, ninguém pode ir para o céu. Sem a santificação de Deus, ninguém pode ir para o céu. A santificação tem vários domínios e aspectos. O homem é criado com um corpo, com uma alma e também com um espírito, que é muito importante. Então, quando falamos de santificação, falamos da santificação dos três elementos em nós. A santificação do nosso espírito, a santificação do nosso corpo e também a santificação da nossa alma. A alma é o elemento que se refere essencialmente à vontade. E é importante, a sereia das águas, quando ela te ataca, porque a sereia das águas é uma das maiores almas do diabo para destruir os filhos de Deus. Por quê? Porque a sereia das águas, quando a sereia das águas entra na sua vida, a sereia das águas se senta na sua alma. A sereia das águas se senta na tua alma. É isso que faz com que a tua vontade não esteja mais sujeita a ti. Você segue a ajuda dos demônios. Glória a Deus. A santificação da alma. A santificação do espírito e a santificação do corpo. Glória a Deus. Quando se fala de santificação, estamos falando de tudo o que vai contra a vontade de Deus. Quem não é santificado está fora da vontade de Deus. Estar fora da santificação é estar fora da vontade de Deus de maneira alguma. Glória a Deus. A vontade de Deus ao criar nosso espírito, ao criar nossa alma, ao criar nosso corpo. A vontade de Deus, Deus nos criou. Ele tomou todo o seu tempo e criou o ser humano. Ele criou a humanidade. Ele criou o ser humano. Ele tomou todo o seu tempo e colocou sua vontade no homem. Sua vontade por meio de quê? Pela beleza do homem, a forma. Sua vontade em que exatamente? A alma que está verdadeiramente no homem. Sua vontade em que? O espírito que está no homem. Glória a Deus. O homem é composto por esses três elementos: corpo, alma, espírito. Corpo, alma, espírito. Quando você não tem esses três elementos, você não está mais neste mundo. Tudo não é mais o seu corpo. Se o seu corpo morrer, você não está mais neste mundo. A vontade de Deus deve sempre ser respeitada no que diz respeito ao nosso corpo. O que é a vontade de Deus? É nos ver à sua imagem e semelhança, tal como Ele mesmo nos criou.
Ele nos criou à sua imagem e semelhança de maneira especial, assim como nos criou. O grande Deus que é poderoso, que é forte, que é elevado, Ele não pode te criar com cabelos e depois criar cabelos artificiais para te dar para usar. Deus não é falso, é o diabo que é a fotocópia. Deus não é falso. Usam-se cabelos falsos. Os cabelos das pessoas, das mulheres hindus, são esses que se colocam na cabeça. Das mulheres indianas, são esses que se colocam na cabeça. Isso é o que realmente chamamos de inveja. Você não gosta do que Deus te deu. Você quer ter outra coisa. Deus te criou com lábios simplesmente e maravilhosamente. Se Ele tivesse criado isso preto, você iria querer tornar isso vermelho. Se Ele tivesse criado isso muito vermelho, você iria querer tornar isso preto. Que distorção! E ninguém vê isso. A imagem de Deus está sendo degradada. O fato de não aceitar o que Deus te deu de forma natural, você vai contra a vontade de Deus. Isso faz parte da santificação. Estar na vontade de Deus é aceitar o que Deus nos deu, seja o que for mesmo. Deus nos deu um nariz grande africano. Quem foi que nos deu nariz grande? Possamos respirar melhor. Porque isso me permite respirar bem. Pronto. O branco, ele tocou. Eu não sou obrigado a ter o nariz do branco para ser um homem. O branco, ele é branco. Glória a Deus, que o Senhor o abençoe poderosamente. O preto, ele é preto. Glória a Deus. Hoje temos distorções. Preto quer se tornar branco. Branco quer se tornar preto. Não sabemos mais do que se trata. Não é normal ir contra a vontade de Deus. Deus nos criou no jardim do Éden. Ele nos criou naturais. E Ele estava orgulhoso disso. Ele não disse que faltava realmente algo. Ele disse que viu que era muito bom. O diabo sabe que Deus não gosta de tudo o que vai contra a sua vontade, Claire. Tudo o que vai contra a vontade de Deus. O diabo sabe que Deus não gosta disso. Qual é a vontade de Deus para o homem? Para o seu corpo. Esse corpo aí, não foi você que gritou. Não foi você que sujou. Há pessoas que preferem colocar tatuagens no corpo. O negro está tão obcecado pela inveja. Inveja. A gente vê na televisão e quer ser como essas estrelas. No entanto, quando oramos pelas libertações, aqueles que têm tatuagens no corpo, há contas a serem acertadas. Aqueles que têm tatuagens no corpo, há contas nelas. São códigos que estão nelas. Esses códigos não são desejados. Essas pessoas ainda estão presas a essas coisas. O diabo, eles o utilizam. O diabo forma para entrar na vida das pessoas. Foi você que criou. Foi você que criou seu campo. E que você faz sujar. Há pessoas que chegam a colocar cobras lá, umas coisas, eu não sei. Você vê o acampamento lá, é estranho assim. Deus te criou natural. Se você tivesse cobras no seu corpo, você teria dito, mas Deus, por que você colocou cobras no meu corpo? Agora que você não está orgulhoso, você coloca cobras no seu corpo. Você suja seu corpo. Você não está orgulhoso do que Deus te deu. As unhas naturais que você tem, você não gosta delas. Você gosta das falsas. Você sabe que são unhas de demônios. É assim. Destacar o que as pessoas tendem a destacar neste mundo. Que as pessoas amam são as imitações dos demônios. Os demônios têm unhas assim, curvadas. O diabo sabe. Deus não gosta que seus filhos vão contra a sua vontade. A vontade de Deus para o nosso corpo é que tenhamos orgulho do que Deus nos deu. É que tenhamos orgulho do que Deus nos deu. Ele realmente mudou a cor da sua pele. Ele mudou até o seu nariz. Uma abominação diante de Deus. E o diabo, ele está lá. Ele está contente, ele ri. Você não disse que eram seus filhos. Olhe como eles estão. Eles são agora meus, minha imagem. Porque tudo o que é contrário à vontade de Deus vem do diabo. Deus não pode nos criar com cabelos naturais e depois criar cabelos artificiais para colocar em nossas cabeças. Ou então ele te diz para pegar o cabelo de outra pessoa e colocar na sua cabeça. Hoje em dia as pessoas não falam mais sobre isso. A gente pensa, mas deixar as pessoas virem à igreja. Deixar as pessoas virem à igreja. E então as pessoas continuam possuídas por espíritos
Frequentemente estou nas igrejas e então estou lá. Tenho pena. Todas as igrejas. Tenho pena dos homens que estão lá. Procuram a libertação. As pessoas são loucas. Elas nunca têm a libertação. As pessoas buscam a libertação com todo o coração. As pessoas amam Deus, mas nem sabem para onde ir. Nem sabem para onde ir. Em vez de seguir a palavra de Deus, agora seguimos as ordens de Deus. Em vez de ser distraído, confessar uma relação pessoal com Deus, aliar-se a um homem de Deus. Deus não gosta de tudo o que sai da sua vontade. A vontade de Deus para o nosso acampamento é que tenhamos orgulho do que Ele nos deu. Vocês veem os brincos. Depois, há algumas mulheres que até colocam brincos até esse nível. Há algumas que colocam piercings no nariz. Há algumas que colocam isso na língua. Há algumas que colocam isso nos lábios. E o diabo, ele fica contente. Se você vir alguém assim, diga-lhe que ele tem o espírito das águas. Sem pensar, ele tem isso. Ele só precisa vir. Ele vai ver se tem isso ou não tem. Se você vê alguém que se tatua, ele tem o espírito das águas, o espírito das serpentes, espíritos dentro dele. Os filhos de Deus são ladrões do diabo. Porque todos os dias que Deus faz, Deus liberta satanistas, jamaicanos que estavam na feitiçaria em um certo nível. Mas quando essas pessoas vêm nos contar o que viram lá, nós não acreditamos. Queremos nos passar por intelectuais. O espiritual, isso não acredita no intelectual. Há intelectuais lá, você vê. Você vai à casa deles. Quando você os ouve, você vai pensar que sua pobreza é melhor. O feiticeiro espiritual, ele não sabe se você tem muito dinheiro. Ele não sabe se você tem mulheres bonitas ou se você tem uma mulher bonita. Ele não sabe disso. O feiticeiro, ele não reconhece sua casa grande. Se o feiticeiro quiser te atacar, você deve dizer a ele: aqui está minha casa grande, tome isso como um presente e depois me deixe em paz. Ele vai te matar, ele vai te destruir. O feiticeiro, ele não se controla, ele é controlado pelos demônios dentro dele. São os demônios que o dirigem. Você pode conversar com ele. Vocês estão bem. Vocês riem bastante. E então, à noite, os demônios dizem a ele que é preciso matar. Se ele não o matar, é ele que vão matar. Então, entre eu e você, escolhemos. O que eu fiz foi que os demônios me disseram, ou eles mesmos me matam. Porque o inimigo dos homens é o diabo. O diabo, ele busca nos destruir. É um bambu, é um solcieiro, é um felicitador. Quem o diabo promete coisas, quem promete casas é o diabo. É isso que Jesus nos diz. Após a morte, teremos uma vida no céu. O diabo também disse isso. Após a morte, aqui está a casa, uma bela casa. Você terá um avião no espiritual. Você poderá viajar facilmente. Então, por causa disso, há pessoas que dão seus filhos porque querem. O diabo, ele copia tudo de Deus. Ele é a fotocópia. Deus é o original. É um mentiroso, o diabo. É um mentiroso. Eles copiam todos esses deuses para mentir, para impedir o Filho de Deus de sair da vontade de Deus, de andar segundo a vontade de Deus e de encontrá-lo no inferno. Alguns pensam que o inferno não existe. Fiquem aí, perguntem. Aqui, há muitos que estavam na feitiçaria. Perguntem. Os demônios existem. Os anjos de Deus existem. Se os demônios existem, é porque há um lugar onde os demônios estão. Se os anjos de Deus existem, é porque há um lugar onde os anjos estão. O problema da humanidade hoje é que a humanidade não acredita firmemente que o inferno existe, que o paraíso existe. O homem é muito teimoso. Somos muito teimosos. Não há nada mais complicado do que o homem. O próprio Deus que criou o homem disse que não é bom confiar naquele que criei. Não se deve confiar nele, pois ele está decepcionado com o homem. Deus está decepcionado conosco. Não é bom confiar no homem. Você vai falar com o homem agora mesmo. Ele sabe que quando sair, ele vai mudar. O homem se manchou de Jesus. Ele precisa entender completamente que existe o inferno e que existe o paraíso. Se ele não tomar cuidado, ele vai para o fogo. Se ele souber disso,
e souber disso firmemente, você vai ver. Quando disserem a ele que há um culto às 4 horas da manhã, ele vai vir. O homem não tem medo de Deus. O homem tem medo de tudo, exceto de Deus. Quando o feiticeiro aparece com chifres, bois, trama sobre ele assim. Quando Deus diz, faça isso, estamos no tempo da graça, vai dar certo, vai dar certo. E então continuamos assim. O espiritual, não se brinca com o espiritual. Não se brinca com o espiritual. O espiritual é rigoroso. Se você sair da rigidez de Deus, de qualquer forma, os demônios vão chicotear você e você ficará surpreso. O espiritual é muito rigoroso, mas os cristãos são os mais desordenados. Deus é um Deus de ordem. Ele é um Deus de ordem. Os cristãos são os mais desordenados. Se há alguém que não respeita seu Deus, são os cristãos. Caso contrário, aqueles que não têm Jesus respeitam seu Deus 100%. Como você pode saber que alguém está liberto? Um dia fizemos essa pergunta a Deus, porque houve um tempo em que eu mesmo estava parado e não entendia algo. Havíamos orado pela libertação de uma menina. Oramos por ela. Pensávamos que ela estava liberta. Oramos. Uma primeira vez, ela estava realmente cheia de demônios. Primeiro jejum. Pensamos que tinha acabado. Um dia, estávamos orando sobre outro espírito, e então ela caiu, porque era o mesmo espírito. Nós oramos. Era um espírito que vinha do Togo. Nós oramos. Quando terminamos de orar, quando me levantei, isso criou um ressentimento no meu coração. Eu perguntei a Deus, mas como podemos saber que alguém foi realmente libertado? Este elemento está neste versículo. Glória a Deus. O fruto do Espírito. Saber que alguém está liberto. Quando o pensamento manifesta os frutos do Espírito. Saber que alguém está liberto. Quando o pensamento manifesta os frutos do Espírito. Olhe a sua maneira de fazer. Olhe a sua maneira de andar. Olhe a maneira como ele fala com as pessoas. Veja em que seus pensamentos estão focados um pouco. E você saberá o que a pessoa tem dentro dela. Porque se você está no Espírito de Deus, quando você é abençoado no Espírito de Deus, as coisas que o Espírito que está em você não gosta, vão se apegar imediatamente à sua alma. O Espírito de Deus só se afeiçoa às coisas de Deus. O Espírito de Deus, se você diz que é o Espírito de Deus que está em você, você deve ser capaz de se afeiçoar às coisas de Deus. Deus coloca seu Espírito em nós para nos tornar fortes, para nos tornar poderosos, para nos tornar grandes, para nos reposicionar com o poder que Ele nos deu originalmente, descendo seu Espírito em nós, descendo seu fogo em nós, descendo sua graça em nós. Glória a Deus. Ao descer seu Espírito em nós, mas você não pode ter o Espírito de Deus. Você não pode ter o Espírito de Deus e se apegar às coisas da carne. Há um problema. Há um problema. Quando você tem o Espírito de Deus, você deve se apegar às coisas do Espírito. É tudo o que é do Espírito realmente que te interessa. E você mesmo, o Espírito que está em você, te convence de que é isso que Ele está dizendo. Isso é o que é verdade. O Espírito que está em ti te convence do que Ele está dizendo. É o que o homem de Deus está dizendo. Todo esse tempo que Ele está falando, isso te toca no coração. Temos o mesmo Espírito que está em você, é o mesmo Espírito que está em mim. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, não são vários Espíritos. Quando você não tem Jesus, são vários Espíritos que você tem. Espírito de sereia, Espírito de dragão, Espírito do tempo. Quando você tem Jesus, é um só Espírito. Você não pode ter o Espírito de Deus e ainda estar sempre mentindo. E isso não te incomoda. Se você fizer isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o Espírito de Deus te abandona. Você se envolve nisso. Você se envolve em algo que Deus não gosta. Quando o Espírito Santo vem até nós, nosso corpo deve não apenas aceitá-lo de maneira completa, mas nosso corpo deve aceitar ser conduzido e totalmente
O Espírito Santo na sua vida é como um motorista que está em um carro. O motorista está aqui no carro. É o motorista que dá a direção ao carro. Quando ele diz ao carro, vamos assim, o carro vai assim. Quando ele diz ao carro, vamos assim, o carro vai assim. Quando ele diz ao carro, pare, o carro para. Mas quando ele para, se o motorista diz ao carro para ir assim, o carro quer ir assim. O que vai acontecer? Vai capotar, porque você não se entende. É por isso que se diz que todos aqueles que se apegam às coisas do orgulho, o Espírito de Deus não resiste a essas pessoas. O Espírito de Deus se afasta, porque o Espírito de Deus não está ligado ao que você vê. Um dia vão detalhar para você os pecados. Quando a palavra de Deus vem, ela vem como um chicote, onde você é limpo. A palavra de Deus te coloca em um pilão. Pegamos uma coisa e depois te esmagamos e depois te refazemos a imagem de Deus. E então você sai. É assim a palavra de Deus. Então, alguém que não quer se deixar ser flexível à palavra de Deus, sempre encontrará uma desculpa. Ele nem conseguirá permanecer na presença de Deus. Mas alguém que se deixa transformar pelo poder de Deus, Deus te transforma e você se torna uma nova criação, uma nova criatura. Sua maneira de pensar, sua maneira de falar com as pessoas, sua maneira de respeitar as pessoas, sua maneira de conversar com as pessoas, é o que você ouve, é o que você vê, você filtra isso. Agora, há pouco, eu estava falando sobre a santificação do Espírito. Filtre tudo o que entra no seu cérebro. As barbaridades, os filmes de dragões, tudo isso, o que isso lhes dá? Quando você termina de assistir, qual é o conselho que você tem? Pelo contrário, isso te degrada. Quando você termina de assistir a algo, você deixa de ser adepto dessa coisa. Apeguem-se às coisas do Espírito. Filmes cristãos, pregações de homens de Deus, filmes cristãos, até mesmo as crianças. Apeguem-se às coisas de Deus. A música cristã. Tudo o que você está ouvindo, a música, é como se você estivesse adorando a Deus. Mesmo a música cristã que você ouve, não é toda a música que Deus quer. O diabo entrou tanto na igreja que agora há músicas cristãs pagãs. Vocês veem os cristãos dançando de uma maneira, como se fossem purpurina. A casa de Deus é uma casa saudável. E como eu dizia, é que se você quer saber o espírito que está no corpo de alguém, se você quer conhecer a natureza do espírito que está no corpo de alguém, olhe para a sua maneira de agir, olhe para a sua maneira de ser. É só isso. Você pode falar em línguas. Falar em línguas é um dom. Você pode falar em línguas. Oramos pela libertação das pessoas que falavam em línguas cinzentas. Quando começamos a orar, elas começaram a falar em línguas. O diabo queria minar nossa vigilância. Quando você coloca fogo, bum lá. Não é falar em línguas que mostra que alguém está liberto. Não é o fato de ser um grande mediador que mostra que alguém está liberto. São graças que Deus nos dá, porque Ele nos ama. Muitas vezes você pode até não ser liberto. E então você diz em nome de Jesus, os demônios saem. Porque em nome de Jesus, todo joelho se dobra. Assim que estamos lá, os muçulmanos vêm, feiticeiros em seus sonhos. Ele diz, em nome de Jesus eu vos expulso, os demônios têm piedade. Porém, em nome de Jesus, todos nós nos curvamos. Já tive casos que tive que explicar aqui. Tinha um dos meus alunos, porque fui professor de inglês. Eu tinha um dos meus alunos, ele é filho de feiticeiro. Sendo filho de feiticeiro, alguém que também adora os espíritos. Ele nem sequer ia à igreja. Quando entrei na sala, as crianças começaram a zombar de mim. Pastor, 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 pastor chegou, pastor chegou, pastor. Bom, eu como o conheço, está tudo bem. Bom, ok. E então eu saí. Ele, em sua euforia, foi em direção a uma garota que tinha gênios. Todo mundo sabe que ela tem gênios. Então, ele foi até ela e colocou a mão sobre ela assim. Em nome de Jesus, eu expulso seus gênios. Ela o derrubou imediatamente. Agora os alunos correm atrás de mim. Senhor, 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 a menina, ela caiu.
Eu voltei, falo comigo mesmo, olho quem é. O que aconteceu? Dizem que foi o jovem ali que disse em nome de Jesus, e então ela caiu ali. Eu lhes disse, vocês pensam que quando se fala de Jesus, não há nada a fazer, porque há pessoas que pensam que é um fenômeno de morte. Jesus Cristo de Nazaré, Jesus estava até perto de Jesus para se divertir. Hoje em dia, as pessoas não têm nenhum respeito pelo sagrado. Ele vê até os homens de Deus. Veja, isso é um homem de Deus. Sim, isso mesmo. Não se diz mais pastor, se diz pasta. Não temos mais nenhum respeito pelas coisas de Deus. Não nos importamos nem mesmo com os homens de Deus. Nós também criamos isso. Nós também provocamos isso. Porque o diabo entrou. O diabo, é isso que ele gosta. Que os filhos de Deus não saibam mais para onde devem ir. Há pessoas que querem ir à igreja. Elas amam Deus. Elas não sabem para onde vão partir. Elas assistem aos ensinamentos dos homens de Deus na internet. Eles olham. Não, o homem de Deus não me interessa. Não, o homem de Deus não me interessa. Por quê? Porque as pessoas, quero dizer, o diabo, estragaram o nome dos servos e dos verdadeiros servos de Deus. Massa, realmente bom. Não há mais nenhum respeito pelo sagrado. Quando se diz às pessoas para virem às 7 horas para rezar, elas se levantam e vêm às 11 horas. 11h30, ele quer ir embora porque está com pressa. O pastor não está muito. Vai rápido, vamos sair daqui. Porque ele fala assim, ele fala demais. O que ele quer dizer mesmo, quando é para Deus, é rápido. Mas aqui estamos adorando a Deus, não é enorme. Então, quando estamos na presença de Deus, sejamos realmente conectados à presença de Deus. Isso é importante. Nossa graça também depende disso. Quando você não respeita os homens de Deus, isso também afeta você espiritualmente. Como reconhecer que alguém está realmente liberto? Não são os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito aqui é dito o amor. Você sabia que a maldade, quero dizer, é a base da feitiçaria? Se você é cristão, se você é cristã e é mau, você não está longe da feitiçaria. E os feiticeiros podem usar esse caráter que lhes agrada para te iniciar na feitiçaria. Isso não é um caráter de Deus. Você não pode dizer que está em Jesus e depois ser mau. Por que você é mau? Tudo isso eu vou abordar novamente. Nós também temos a alegria. Um cristão deve ter paz no coração. Por quê? Porque ele sabe que Deus está presente. Se há onde, não há onde, ele sabe que Deus está lá. Ele nunca vai deixá-lo. Ele acredita em seu Deus. Não é porque ele não tem fiéis hoje que ele vai usar meios indiretos para conseguir dinheiro. Ele acredita em seu Deus. Seu coração está em Deus. Paz. Se você vai a uma igreja onde não há paz, é o diabo que entrou. Se você vai a uma casa onde não há harmonia, o diabo entrou. Asti. Esses são os elementos que o diabo gosta. Não é complicado. É preciso saber que o diabo entrou em algum lugar. Olhe no plano. Não há amor. Na igreja, talvez haja 2 clãs. Ou talvez haja 3 clãs. Há um grupo que é para o pastor. Há um grupo que é para o segundo do pastor. E depois há um grupo. Esses aí, eles estão entre os 2. Eles estão no meio. Vocês sabem que se por vocês... Se por sua causa ministério caiu, você sabe que seu céu está fechado. Apesar das orações que você quer fazer, esse é o seu problema. Seu céu está fechado porque Deus não o quer no céu. Os rebeldes estão em sua casa. Os rebeldes estão na casa de Deus. Os rebeldes, não, deixe-o. Assim ele fala. Você acha que está falando do homem de Deus. É a Deus que você está se dirigindo diretamente. Porque se você faz isso na sombra de Deus aqui na terra, não será no céu lá em cima que você não vai insultar os anjos. Há ensinamentos, vamos voltar a eles, voltamos. A paciência, é preciso ser paciente. Não se deve ter pressa. Alguém pode ter acabado de ser liberto da feitiçaria. Ele estava em um mundo, entrou em outro mundo.
Você deve ser paciente. Olhar para ele com paciência, orar por ele, ajudá-lo ensinando-lhe a palavra. Porque é a palavra que transforma, não é um chicote. Você aprende um chicote, isso não pode transformá-lo. Você fala de Jesus para ele. Ele ouve a palavra de Deus. Ele é transformado e as coisas avançam. Glória a Deus. É preciso ser paciente com as pessoas. E é preciso ser paciente consigo mesmo. Deus te prometeu, seja o casamento ou seja tal coisa. Não, Senhor, de qualquer forma, se em um mês tu não tiveres feito isso, eu não vou mais à igreja. Há pessoas que dizem isso. Senhor, de qualquer forma, você e eu, nosso prazo é de 3 meses. Eu te dou 3 meses. Não faça isso, você vai ver. A paciência, a bondade. Um cristão é naturalmente bom. Um dia assisti a um testemunho que me marcou. Há 2 evangelistas que foram para o fogo por causa de uma pequena coisa que tiveram que fazer. Eles estavam jogando, não sei se era damas ou algo assim, eles estavam jogando em casa e então o vizinho deles veio chorar com eles. Ah, realmente minha esposa está morrendo, dê-me o dinheiro. É um vizinho alcoólatra, ele pega seu dinheiro apenas para beber. É um vizinho alcoólatra. Então quando o vizinho veio lhes pedir, eles disseram que não temos o dinheiro, embora tivessem o dinheiro. Não temos o dinheiro, não temos o dinheiro. Não temos dinheiro. Que Deus te ajude, Deus te ajude, Deus te ajude. E o senhor foi embora. Sua esposa faleceu, ela morreu. Eles achavam que tinham feito a coisa certa. Eles não se arrependeram. Eles não pediram perdão a Deus por isso. Por causa disso, estão no fogo. Você é mau, Deus diz. Se você quer ser perdoado, deve perdoar as pessoas da mesma forma que deseja ser perdoado. Se você não sabe perdoar, é preciso entender que Deus ainda não te perdoou. Há pessoas cujo coração já é bastante grande assim. Eu vou perdoar, eu. Muitas vezes, quando eu entrei no palácio, o juiz quer vê-lo. Vamos colocar Jesus ao lado. Vamos colocar Jesus ao lado. Glória a Deus, a benignidade, a fidelidade. Um cristão, ele é fiel de coração. Glória a Deus. A mansidão, ele deve ser manso, simples, nem sempre o colérico. Você fez isso, eu vou te matar hoje. Não. Deus, ele está na simplicidade, na temperança. Pronto. A lei não é contra essas coisas. Aqueles que são de Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Crucificar a carne com suas paixões e desejos. Vocês sabem como é os Macs. Podemos ir a um Mac, é agradável, é bom, mas Deus diz que não é bom, deixem isso. São coisas da carne, a carne exige, mas se você não se apegar às coisas do Espírito, inevitavelmente você vai acabar entrando lá um dia. Glória a Deus. Permaneçamos obedientes à palavra de Deus. Respeitemos a palavra de Deus. Caminhemos de acordo com a palavra de Deus. Quando você faz algo que não é bom, você deve ser capaz de... quando digo algo que não é bom, é como se no meu corpo isso se movesse, como fogo. Mesmo que eu tenha mentido para você que você não sabe, quando eu te olho, meu coração ele bate. Assim. Sou obrigado a te dizer, ou então, se você não estiver aqui, vou estar em casa pedindo perdão a Deus. Enquanto eu não pedir perdão ao meu corpo, é como se houvesse fogo dentro dele. É assim que todo cristão deve ser. Deve te machucar sair da vontade de Deus. Glória a Deus. Eu não dei um inteiro, mas que o Senhor seja glorificado. Pratiquemos os frutos do Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aclamemos o Senhor Jesus. Vocês sofrem de doenças místicas. Sua situação é bizarra. Sua situação é estranha. Você não entende o que está acontecendo. Você se sente louco. Você é vítima de feitiçaria, insulto ou engenhosidade. Queremos dizer que ainda há esperança para você. O Senhor Jesus Cristo está vivo e ainda está agindo. Ligue agora para a missão internacional.
pentecostal, exército de oração e libertação em Jesus Cristo. E o Senhor lhe concederá essa restauração no número que aparece na parte inferior da tela. E o Senhor lhe dará a restauração tão esperada. Deus te abençoe. A missão internacional pentecostal, armada com orações e libertação em Jesus Cristo. Ministério que o Senhor Jesus Cristo utiliza na libertação de toda possessão de gênios, espíritos satânicos, espíritos de loucura, nos milagres, nas curas, nas revelações, nos ensinamentos e na construção de vida. Eu te convido para os cultos todas as terças-feiras das 18 horas, 20 horas e aos domingos para os cultos de adoração, louvor e ensino das 15 horas às 18 horas em Angers, da sessão no semáforo de Sicomex, em frente à farmácia Ave Maria da cidade PCA. Você está doente, sofre de maldição familiar ou de um altar satânico. Você está procurando uma solução para o seu problema. Saiba que seu desbloqueio e sua libertação serão com Jesus, Cristo e Foline. Jesus Cristo te ama e está pronto para te libertar. Shalom. 77 04 70 08 22 09 98. Jesus Cristo está pronto para se entregar totalmente. Shalom.